Olá, bem-vindos a mais uma conversa. Hoje a gente vai mergulhar fundo em um capítulo que é uma verdadeira virada de chave na história do rei Davi, lá em 2 Samuel, capítulo 7. Um capítulo fundamental, sem dúvida. Para guiar a gente nessa análise, nós vamos usar os comentários de duas bíblias de estudo excelentes, a Holman e a Nova Almeida Atualizada, a NAA. Duas ótimas fontes. E o que a gente quer entender aqui é como uma ideia de Davi, que parecia, ótima, super nobre, foi totalmente virada de cabeça para baixo por Deus. E o resultado foi uma promessa que, mudou o rumo da história para sempre. É fascinante. Vamos pensar no cenário. Davi está no auge. Finalmente, depois de anos e anos de guerra, de fuga, ele tem paz. Ele está no palácio dele, seguro, e tem uma ideia que parece a coisa mais certa do mundo a se fazer. Só que a resposta que vem do céu não é nada do que ele esperava. Exatamente. E esse cenário de paz é crucial para a gente entender o que acontece. A nota da Bíblia Holman até destaca que Davi tinha acabado de consolidar o reino. Certo. Ele derrotou os inimigos nas fronteiras e pela primeira vez em muito tempo a nação tinha um respiro, um período de descanso. E o texto faz questão de dizer que Davi está morando num palácio de cedros. Pois é, e isso não é um detalhe qualquer. Cedro era madeira de luxo importada, é um símbolo de poder, de estabilidade, de permanência. E é justamente esse conforto, esse sentimento de cheguei lá, que parece despertar algo nele, né? O que você acha que está por trás dessa inquietação dele? É só uma questão de estética, de ter um prédio bonito para Deus, ou tem algo mais profundo ali? Ah, com certeza é bem mais profundo. Ele olha para o próprio luxo e compara com a situação da Arca da Aliança. Que era o símbolo da presença de Deus. Exato. O símbolo máximo da presença de Deus no meio do povo, e ela ainda estava guardada numa tenda, o tabernáculo. Uma estrutura portátil feita para acompanhar o povo no deserto. Entendi. Davi vê um contraste gritante. O rei humano, numa casa fixa, luxuosa, enquanto o símbolo da presença do rei divino está numa morada temporária. Para ele, a conta não fecha. É uma questão de honra, então. É uma questão de honra, de dar a Deus um lugar de destaque que, na visão dele, refletisse a grandeza de Deus e a nova estabilidade do reino. Faz todo sentido. Então Davi, com essa ideia na cabeça, vai procurar o profeta Natã, que era seu conselheiro. Ele não chega com uma planta, um projeto, mas compartilha inquietação. Olha só, eu aqui morando num palácio de cedro e a arca de Deus no meio de umas cortinas. A mensagem implícita é óbvia, preciso construir um templo. E Natã parece comprar a ideia na hora. A resposta dele é um sim entusiasmado. Vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. À primeira vista parece a aprovação final. Totalmente. A nota da Holman até reforça que a intenção de Davi era puríssima. O coração dele estava voltado para o Senhor. Não era um projeto de vaidade, mas sim um ato de devoção. Ok, o rei quer honrar a Deus, o profeta, que é o porta-voz de Deus, concorda. Parece que é só chamar os arquitetos e começar a obra, né? Mas a coisa não é tão simples assim. De jeito nenhum. E aqui a nota da NAA joga uma luz crucial nisso. Ela observa que a resposta de Natã é de um conselheiro, de um amigo sábio. Ah, então não era uma palavra de Deus ainda. Exatamente. Ele está dando a opinião humana dele, baseada no que parece a coisa mais lógica e piedosa a se fazer. O próprio texto indica que Natã ainda não tinha consultado a Deus sobre aquele assunto. Foi um conselho bem intencionado, mas não era ainda uma profecia. Espera aí, mas isso não é meio problemático para um profeta? Como as pessoas deveriam saber quando ele está falando por si mesmo e quando está falando por Deus? Isso não gera uma certa confusão? Essa pergunta é ótima e mostra a complexidade da função. Os profetas não eram tipo máquinas que só repetiam o que Deus dizia o tempo todo. Eram seres humanos. Eram seres humanos, com opiniões, com sabedoria, e o texto é honesto ao mostrar essa distinção. O que valida a profecia não é a opinião do profeta, mas a confirmação de que veio a palavra do Senhor a Natã. E é exatamente isso que acontece em seguida. Naquela mesma noite. E aí vem a grande reviravolta. Deus fala com Natã e a mensagem é um não categórico. Um não que deve ter pego todo mundo de surpresa. Nossa, imagina.
Deus começa com uma pergunta que praticamente desmonta o projeto de Davi. Será que é você que vai construir uma casa para eu morar? É uma pergunta retórica e muito poderosa. Ela inverte toda a perspectiva. Davi estava pensando no que ele podia fazer por Deus. E Deus responde questionando a premissa inteira. É como se ele dissesse: desde quando eu preciso que você faça isso por mim? E ele não para por aí. Ele usa a história do próprio povo de Israel como argumento. Exato, e o argumento é demolidor. Deus diz: eu nunca morei numa casa, desde o dia em que tirei Israel do Egito. Eu sempre andei com vocês, numa tenda, um tabernáculo. O que você acha que Deus está querendo ensinar Davi com essa lembrança? Acho que ele está corrigindo a teologia de Davi. A nota da NAA usa a expressão santuário portátil. E essa ideia de portabilidade é a chave. Um Deus que se move. Isso. Deus está dizendo: minha presença não fica trancada num prédio. Eu sou um Deus que se move, que acompanha, que caminha junto com o meu povo. Eu estive com vocês nas dificuldades do deserto e nas batalhas. Não tentem me fixar num lugar. Essa ideia de Davi não poderia ser vista também como uma tentativa de, sei lá, domesticar Deus, de colocá-lo numa caixa, literalmente, e, de certa forma, controlar o acesso a ele, como faziam outros povos? Sem dúvida. No Antigo Oriente Médio, construir um templo para um deus era uma declaração de poder do rei. Era dizer: este Deus é o nosso, ele mora aqui, sob a minha proteção. Havia um elemento de controle. De controle e de prestígio nacional. Ao dizer não, Deus está rejeitando esse modelo. Ele está afirmando a soberania e a liberdade dele. E para deixar isso ainda mais pessoal, ele vira o jogo para a história do próprio Davi. Sim, essa parte é muito forte. Deus diz a Natã para lembrar a Davi: fui eu que te tirei do pasto, de trás das ovelhas, e te fiz líder do meu povo. É um lembrete de origem, de quem está no controle da história. É Deus dizendo: Davi, não foi você que me estabeleceu. Fui eu que estabeleci você. A iniciativa sempre foi minha. É um golpe na autossuficiência, mesmo na autossuficiência religiosa. E essa correção que prepara o terreno para o que vem a seguir, que é o verdadeiro coração da mensagem de Deus. Que é onde a história dá um giro de 180 graus. Deus não só recusa a casa que Davi quer construir, como ele promete algo infinitamente maior. No versículo 11, vem a frase que muda tudo. O Senhor te faz saber que o Senhor te fará casa. É de explodir a cabeça. Totalmente. É um dos jogos de palavras mais geniais e profundos da Bíblia. A palavra hebraica para casa é bait. Bait. Davi oferece a Deus uma bait material, um templo de pedra e madeira, e em troca, Deus promete a Davi uma bait dinástica, uma família, uma linhagem real que duraria. Davi queria construir algo para Deus. Deus diz: não, sou eu que vou construir algo através de você. Exatamente. Isso deve ter sido uma mudança de mentalidade radical para a época, não? Sair da ideia de um Deus localizado num templo para a ideia de uma dinastia abençoada por Deus como a sua verdadeira casa no meio do povo. Foi uma revolução teológica. De repente, a estabilidade da nação não estava mais atrelada a um lugar, mas a uma promessa divina ligada a uma família. Isso deu ao trono de Davi uma legitimidade e uma esperança que nenhuma outra monarquia tinha. E essa promessa, que é a famosa aliança davídica, se sustenta em alguns pilares, né? Sim, pilares bem claros no texto. Ok, vamos detalhar. O primeiro ponto é que Deus promete fazer o nome de Davi grande. O segundo é a promessa de um lugar seguro e permanente para o povo de Israel. Exato. E o terceiro, que é o clímax, é a promessa de uma dinastia e um trono eternos. Os versículos 12, 13 e 16 são o centro de tudo. É o coração da promessa. A nota da NAA para o capítulo 7 não economiza palavras. Chama essa aliança de trono eterno e a descreve como uma passagem fundamental na história da salvação. A promessa é clara: a linhagem de Davi não seria interrompida. E a promessa fica ainda mais específica, falando sobre um descendente que viria depois de Davi. Diz que esse descendente, sim, construiria a tal casa para o nome de Deus. Isso aponta direto para o Salomão, o filho dele, certo? Sem dúvida, a aplicação imediata é para Salomão.
Ele, de fato, construiu o primeiro templo de Jerusalém, cumprindo essa parte. Mas a promessa não para em Salomão. Porque o texto diz que o reino desse descendente seria afirmado para sempre. E aí surge a grande questão. A questão de como um reino humano, uma monarquia, pode ser para sempre. A história nos mostra que não foi bem assim. O reino se dividiu, a monarquia caiu, o povo foi para o exílio. Como essa promessa de para sempre se sustenta, então? É aí que a gente precisa olhar para as camadas da promessa. A nota da Holman dá uma pista importante. Ela destaca a promessa da Chesed de Deus. Chesed. O que é isso? É uma palavra hebraica que significa amor leal, aliança, benignidade. Deus promete que sua Chesed não seria retirada da linhagem de Davi como foi retirada do rei Saul. Ah, entendi. Haveria disciplina, e os reis descendentes de Davi pecaram muito e foram disciplinados, mas a aliança não seria quebrada. A promessa permaneceria de pé, esperando por um cumprimento maior. Um cumprimento que vai além de qualquer rei terreno. Exatamente. E a nota da NA sobre o versículo 14 é muito direta. Ela conecta a frase "Ele me será por filho" diretamente ao Messias. O Novo Testamento pega essa promessa e a aplica a Jesus. Jesus, o filho de Davi. Ele é apresentado como o descendente de Davi por excelência, aquele que herda o trono e cumpre a promessa de um reino eterno. Não um reino político, mas o reino de Deus espiritual e eterno. Então a promessa tem um cumprimento em Salomão e um cumprimento final e definitivo em Cristo. Uau! É muita coisa para Davi processar. Uma rejeição do seu projeto que se transforma numa promessa que redefine o futuro do mundo. Como alguém reage a isso? Era boa, por que não? Mas a resposta de Davi é o oposto disso, né? Completamente. A resposta dele, que é a oração que preenche o resto do capítulo, é uma das demonstrações mais incríveis de humildade da Bíblia. Ele entra na tenda, senta-se na presença de Deus. E em vez de lamentar o projeto rejeitado, ele fica maravilhado com a grandeza do plano de Deus. Fica claro que ele entendeu a troca que foi feita. Ele ofereceu um projeto limitado e recebeu uma promessa ilimitada. A oração dele já começa de um jeito que desarma qualquer um. Quem sou eu, Senhor Deus, e o que é minha família para que me tenhas trazido até aqui? É um reconhecimento total da graça. Ele não se sente merecedor, ele está perplexo com a bondade de Deus. É impressionante. E ele não vê essa promessa como algo só para ele ou para a família dele. A nota da Ná aponta uma frase na oração de Davi que é traduzida como instrução para toda a humanidade. Para toda a humanidade. De alguma forma, Davi percebe que o que Deus está fazendo através da linhagem dele tem um alcance universal que vai impactar o mundo todo. É uma visão incrível para aquele momento da história. Ele termina a oração com uma confiança absurda na palavra de Deus. A nota da Holman o descreve como um homem leal a Deus, que simplesmente acredita que as palavras de Deus são verdadeiras e que sua bênção vai durar. Ele não duvida, ele não questiona, ele abraça a promessa com gratidão. É a resposta de quem entendeu que o plano de Deus, mesmo diferente do seu, era infinitamente melhor. Exato. Ele trocou o seu projeto de arquiteto pelo seu papel na arquitetura divina da salvação. Então, para a gente amarrar tudo isso, o que essa análise nos mostra é uma virada de chave fundamental. A gente sai de um projeto humano, nascido de uma boa intenção, para um plano divino que redefine completamente o futuro. A ideia de uma casa física de pedra se transforma na promessa de uma casa viva, uma linhagem real, com um trono eterno. E o que é fascinante é como esse capítulo se torna a espinha dorsal da esperança messiânica, né? Totalmente. A aliança davídica é o alicerce. Todos os profetas que vêm depois de Davi, Isaías, Jeremias, Miqueias, eles olham para trás, para essa promessa e a projetam para o futuro, falando do filho de Davi que viria a restaurar todas as coisas. E claro, essa expectativa toda deságua em Jesus. Que os evangelhos fazem questão de apresentar logo de cara como filho de Davi. Uma última ideia para a gente levar e refletir que vem direto das fontes que analisamos. A história toda começa com Davi querendo fazer algo para Deus. Uma iniciativa humana, nobre, proativa. A resposta de Deus inverte essa lógica e o foco passa a ser o que Deus vai fazer através da humanidade.
Isso nos deixa com uma pergunta interessante sobre a relação entre as nossas melhores intenções, os nossos projetos mais bem elaborados e os planos de Deus, que muitas vezes são completamente diferentes e muito maiores do que a gente consegue imaginar.